Aí a gente vai para o nosso quarto passo, ou desculpa, quinto passo, que é o mapa de execução estratégica. Ah, mas Fernando, o que que é esse mapa de execução estratégica? Preciso contar aqui uma coisa para vocês. A grande maioria dos auditores também acredita que a auditoria se resume a esse passo aqui, ó. Basta pegar, peguei a lista de verificação, pronta, dei até uma olhada, Que né? Dei uma horror. lida ali, ó. Até olhei e vou partir para a execução. Fazendo isso, gente, a sua execução nunca vai ser estratégica. Se você faz isso hoje, eu já tenho certeza, e que vocês agora estão sabendo disso, vocês não vão mais cometer esse erro. Combinado aqui com a gente? A execução estratégica, ela vai além, gente, de você ter simplesmente chegar ali na hora da auditoria, fazer as entrevistas, estar com a sua lista de verificação e fazer as observações dos processos que você está auditando. Essa etapa aqui, você usa o que a gente tem falado toda hora com vocês aqui desde ontem. As competências normativas e as habilidades autogerenciáveis para você ser percebido aí como esse profissional aí diferenciado. E aí gosto de trazer exemplos, tá, Fernanda, está falando aí, não estou entendendo. Você está ali na auditoria, na hora H da execução, e aí você se depara a um auditor nervoso, um auditado nervoso. Você começou ali a sua entrevista e você está diante de um auditado que está muito nervoso. Qual é o seu papel como auditor? Responde aqui, o que que vocês fariam nessa situação? O auditor está nervoso. Acabei de dar dica aqui que a gente tem que Auditado usar nervoso. nossas. Hã? Auditado nervoso, você falou auditor. Auditado, falei auditor. Desculpa, o auditado está nervoso ali. Qual é o seu papel? A Karina botou aqui, descontrair. Acabei de dar a dica aí que a gente precisa usar as competências normativas e as nossas habilidades autogerenciáveis. Usar Mais as alguém, ó? canetas Usar as canetas. coloridas. Ai, gostei. Muito boa. É isso, gente. A gente precisa o quê? Tentar tranquilizar o auditado. Ricardo aqui completou aqui a minha frase. Usando que competência normativa? A competência de ser perceptiva, né? Aqui eu estou falando porque a gente é mulher, né? Então, eu estou ali usando, estou percebendo que o auditado está nervoso, eu preciso tentar acalmar ele. E a gente tem algumas formas de fazer isso. O que a gente quer que vocês pesquem aqui não é sair fazendo a sua entrevista, tentando coletar suas evidências objetivas, fazendo pergunta para ter a resposta, e não perceber que dali não vai sair muita coisa. A auditoria verifica processo. Então, o que que adianta você sair fazendo um monte de perguntas se o auditor está nervoso, não vai conseguir falar nada para você, vai responder sim, não, ou é, não é, não vai conseguir, tá? E aí, acalmar a pessoa, beleza. E outro exemplo aqui que eu vou trazer. Se você percebe que o auditado, ele está ali divagando, falando, na verdade, está até te enrolando, né? A gente não pode inferir nada, mas na verdade está ali fazendo você perder seu tempo de auditoria, porque sabe que, né, no nosso plano de auditoria a gente determina um período, né, para fazer auditoria naquele processo. O que que você faz? Qual é o seu papel ali como auditor? O que que vocês me contam aqui? A gente está trazendo aqui os exemplos que a gente sabe que acontece na realidade da auditoria para vocês já saberem o que fazer também. E aí? O auditado está falando, mas não está trazendo informação que você precisa para verificar naquele processo. O que que você, como auditor, faz? Corto ele educadamente e trago ele para o assunto importante para o momento. Traz o auditado para o foco. Muito bom. Trazer o auditado de volta à pergunta. Então, vocês conseguem observar que é muito importante a gente entender o perfil comportamental e usar as 12 competências normativas e as 5 habilidades autogerenciáveis. Nesse caso aqui, a gente tem como competência normativa o agir com firmeza, precisamos disso que vocês acabaram de falar aqui, e a habilidade autogerenciável de comunicação. Para quê? Para retomar a sua auditoria para aquele ponto que você precisa. Então, vocês conseguiram responder aqui, tá? Então, vocês conseguem perceber aqui, Ana, você lê aí se tiver alguém falando coisa que eu não estou conseguindo acompanhar. Você consegue perceber aqui como isso é diferente do que seguir um script engessado da sua lista de verificação? E assim, o que a gente vê muito ainda hoje, gente, é o pessoal está preocupado com a lista de verificação, seguir aquilo dali e coletar as evidências objetivas de toda forma, aconteça o que acontecer durante a auditoria. Então, não, gente, não é isso. A, a própria execução estratégica, a sua lista de verificação, ela precisa ser sua aliada e não uma camisa de força.
tá? Então, a gente fala muito isso, não é uma camisa de força, é sua aliada. E aí, no próximo slide aqui, a gente já vai trazer um roteiro, tá? De como fazer as entrevistas estratégicas, tá? Que é uma das principais preocupações também que a gente escuta de vocês para conseguir conduzir as entrevistas. E quais são as características aqui desse mapa de execução estratégica? A gente traz aqui a entrevista estratégica, que a gente já vai falar nesse próximo slide, a mediação de conflitos, então sim, a gente simula, né, como é que você sai, né, de saias justas que acontecem dentro da auditoria, então a gente precisa usar as competências normativas e as habilidades autogerenciáveis para conseguir mediar conflitos. A amostragem por resultado, então, auditores especialistas definem lá na sua lista de verificação personalizada como é que vai ser o método de amostragem e auditores especialistas estão preparados para aumentar ou diminuir a amostragem. Eles têm essa tomada de decisão e conseguem fazer isso, retomando sempre para o ponto, né, principal ali do processo de auditoria, e otimização do relatório. Então, antes de eu falar aqui de como conduzir, né, as entrevistas, a gente gosta de dizer aqui, porque a gente também recebeu lá no questionário algumas questões, como elaborar um relatório. A gente sabe que isso também é um calcanhar de Aquiles de alguns profissionais, né, que demoram muito tempo para fazer um relatório. Uma coisa que a gente gosta de deixar claro é que vocês conseguem sim também reduzir 80% do tempo para escrever o relatório de auditoria, uma vez que a maioria das informações, né, do modelo aí de um relatório de auditoria, que é o modelo que a gente traz e que a gente usa, ele pode ser realizado aí, né, por esses passos anteriores que a gente acabou de passar para vocês. Então, muitas coisas, muitos itens já podem estar escritos no seu relatório antes mesmo do passo 5, que é a execução estratégica da sua auditoria. Então, por isso você consegue otimizar sim o seu tempo na hora da elaboração do relatório. E agora, então, vamos para o passo a passo dessa condução da auditoria, das entrevistas. E a primeira coisa que a gente gosta aqui de falar é que, apesar da gente chamar de entrevista estratégica, é você focar que ela seja mais uma conversa do que um script, do que uma entrevista, pergunta-resposta, tá? E é por isso que a gente define aqui essas 4 etapas. Não é que a gente aqui não vai falar para vocês o que precisa ser dito, né, gente? Até porque a gente acabou de aprender aí nos passos anteriores que a gente precisa conhecer o critério, a gente precisa saber o processo que a gente vai auditar e os requisitos que estão atrelados. Então, é claro que vai depender do que você precisa perguntar em cada processo e até a tipologia da empresa, enfim. Mas se você seguir esses 4 etapas aqui, para qualquer auditoria, para qualquer processo que você vai auditar, você já vai sair bem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Apresentações. Toda vez que você chegar para fazer auditoria, um determinado processo, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar o nome e a função daquela pessoa. Isso serve também para você confirmar que você está falando com a pessoa certa, tá? Porque às vezes acontece isso, né? Acho que essa pessoa tem essa função, acho que ela faz isso, mas na verdade não é. Então você também confirma para ver se você está falando com a pessoa certa. E, claro, a gente, como auditor, também se apresenta. Você, inclusive, nessa hora que você está se apresentando, né? Eu sou Vilmar, auditora aqui interno, eu vou fazer anotações, isso é outra recomendação que a gente sempre dá. Eu vou fazer anotações durante o processo de auditoria, para quê? Para tranquilizar o auditado que você vai fazer anotações, independente, gente, se está conforme, não conforme, oportunidade de melhoria. E que, outra coisa que a gente sempre recomenda também nesse momento ali da apresentação, eu gosto de reforçar aqui também que o processo de auditoria, ele verifica processos e não pessoas. Isso também é uma forma de você reforçar e tranquilizar o auditado que você não está anotando o nome dele, você está verificando se aquele processo está funcionando como deveria funcionar, né? Auditor verifica processos e não pessoas. E aí a gente vai para o nosso segundo ponto aqui, para a nossa segunda etapa, que é a rotina, que de uma forma natural você vai perguntar, né? Já confirmou que está falando com a pessoa certa, sobre a rotina. Como assim, Fernanda? Você pode me dizer como é o seu dia a dia? Você pode me contar como é que funciona o seu processo? O que que você faz aqui? Por que que você está fazendo essa pergunta? Você está fazendo aí uma questão aberta, né, que é uma das técnicas de entrevista, e aquela pessoa vai começar a discursar sobre o processo, sobre o seu dia a dia, sobre a sua atividade. E você, isso que nos leva o quê? Ao terceiro ponto. Você, como auditor especialista, que já fez a personalização da sua lista de verificação, que tem domínio sobre ela, você já vai conseguir responder muitas questões que estão na sua lista de verificação
e você vai conseguir direcionar e introduzir perguntas ao longo dessa conversa que você precisa coletar e verificar dentro daquele processo que você está auditando. Vocês conseguem perceber que são pontos aqui bem simplesinhos que traz aí a relevância de como conduzir uma entrevista estratégica? E por fim, gente, tão importante quanto é você sinalizar o entendimento. Ah, como assim, Fernanda, sinalizar o entendimento? Você precisa confirmar aquilo que foi dito pelo auditado para você. E claro, sempre esperando, gente, a resposta por completo dele. Lembra, auditores precisam ter mais escutativa, ou seja, ouvir e observar mais do que falar, para você também dar a oportunidade, se for o caso, dele revisar o que você entendeu ou esclarecer mais alguma questão. E toda vez que for identificado, por consequência da verificação do processo, uma não conformidade, você precisa ser transparente e relatar aquela não conformidade naquele momento, naquele processo que você acabou de auditar. Para quê isso? Para não, a auditora aqui não é para evitar surpresa, gente. Não é para você levar para a reunião de encerramento ou no relatório aquela não conformidade. Você precisa já, como a gente fala aqui, sinalizar o entendimento. Se você, de fato, usou lá o tripé da não conformidade que a Ana já trouxe aqui a ferramenta, identificou a não conformidade, você precisa relatar. Até porque, gente, quem é responsável por tratar a não conformidade? É o próprio processo que recebeu, né? Que recebeu, não, que onde teve aquela não conformidade identificada. Então, nada melhor do que ele compreender por que aquela situação está não conforme. Combinado? E uma coisa que a gente sempre reforça ao longo de todas essas 4 etapas é, de acordo com a explanação dele, né, dessa conversa estratégica que você vai tendo, você sempre faz aquela perguntinha ali. Você pode me mostrar como faz isso? Ou seja, para você conseguir chegar, quando possível for, em evidências objetivas, que seja aí, enfim, informações documentadas, é o famoso mostre-me. Então, não fique só com a pergunta e resposta sim, não, né? É importante você chegar até o final para ter, de fato, essa evidência objetiva que vira aí uma evidência da própria auditoria. Beleza? Combinado? Entenderam? Gostaram aqui do passo a passo da entrevista estratégica? Entenderam direitinho. Agora são sempre conversas, né? Entrevistas de auditoria serão sempre conversas.